Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e graduando em nutrição. E nesse vídeo eu quero apresentar para você uma plantinha suculenta, sensacional, tem vários poderes medicinais, né? Tem capacidade medicinal muito interessante para tratar úlceras, gastrite. Você já ouviu falar no bálsamo? Então, nesse vídeo eu quero apresentar para você aqui um artigo científico mostrando a efetividade dele de ser anti-inflamatório e também analgésico, mostrando um pouquinho, né, sobre essa planta aqui para você, sobre a farmacologia dela, sobre a atuação dela, né, tendo essa ação anti-inflamatória e também analgésica, né, combatendo dores. Por isso que é uma planta muito útil então para combater a gastrite. Se você não conhece essa planta, mas já ouviu falar, né, então aqui vai ter imagens, vai ter o estudo mostrando para você e uma certa explicação aí como que você vai utilizar, né, mais detalhes sobre a planta, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo aí que você vai gostar, tenho certeza disso. Se você tem, por exemplo, a sua avó, pergunta para ela se ela conhece o bálsamo. Eu tenho certeza que ela vai falar para você aí sobre, né, um pouco sobre essa planta. Porque na época dela, né, eu vou falar na época dela assim, por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas têm ela, né? Até conhece a planta assim, por alto, porque tem uma moda, né, hoje em dia, tem essa coisa, né, de ter plantas suculentas, né, ter essas plantinhas fáceis de cuidar. Então muita gente tem essa plantinha, compra lá no garden, na floricultura, no supermercado, leva para casa, porque achou bonita, aquelas folhas gordinhas, né, é uma planta fácil de cultivo, não exige muita coisa, solo pobre, é uma planta que exige pouca, né, assim, esporadicamente, né, de vez em quando você vai lá e coloca uma aguinha nela, então tá tudo bem. Isso porque a planta ela vem de uma região mais desértica mesmo, né? É uma planta nativa lá no México, por exemplo, em regiões mais secas, tá certo? Então é por isso que você tem essa plantinha suculenta aí tão fácil de cuidar. Mas se você tem ela e nem sabe para que serve, tenha certeza, ela não é simplesmente como ornamental. Ela não é uma planta só para embelezar, ela pode servir para muita coisa. E às vezes a pessoa comprou a planta simplesmente para ornamentação, tem uma gastrite, faz tratamento medicamentoso que não tem o devido resultado, porque assim, a gastrite pode ter origem de diversas formas, né? Então tem diversas origens. Essa gastrite, ela pode ser uma gastrite nervosa, e aí eu falo para você que você precisa também de um ansiolítico, precisa de outras, se tratando de fitoterapia, precisa de algo para acalmar, né? Então precisa diminuir um pouco dessa superprodução, né, de ácido clorídrico, por exemplo. Então tem vários fatores que vão levar a uma gastrite. Mas falando aqui por alto, né, o bálsamo, por exemplo, ele pode ajudar contra todas elas, tá bom? Até mesmo, por exemplo, a Helicobacter pylori, né, ela causa a gastrite. Ela também é um fator que pode provocar, ela vai acabar provocando até uma úlcera mesmo e mais para frente pode até virar numa outra coisa se não for tratado. E nesse vídeo aqui eu vou inclusive trazer para você uma planta que você pode associar com bálsamo, que vai ser excelente para tratar isso. O bálsamo cicatrizando, sendo um anti-inflamatório e também analgésico. Essa outra planta que eu vou falar para você em associação com o bálsamo também tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e, no caso, principalmente antibacteriana, antimicrobiana, tendo uma grande ação sobre a Helicobacter pylori, tá bom? Mas só fazendo uma revisão aqui, rapidinho aqui, por exemplo, a gastrite, ela tem diversas origens, então pode ser a nervosa, e aí você vai fazer uma associação com uma planta que lá no final do vídeo eu falo para você que você pode associar, por exemplo, para acalmar, então bálsamo e essa plantinha que eu vou falar para você. Se caso for Helicobacter pylori, essa outra planta que eu vou falar lá no final do vídeo, em associação com o bálsamo, vai ser excelente para você também, né? Então, são diversos fatores que podem levar. Então, se caso você tem gastrite, você sofre com gastrite, então, você vai fazer o uso do bálsamo, tá? E tenho, digamos assim, a certeza que você vai ter, sim, resultados muito positivos aí, fazendo o uso dessa planta medicinal, que é super simples, né? Conforme eu falei, se caso você tem a sua avó, pergunta para ela lá, para que serve bálsamo? Eu tenho certeza que ela vai falar alguma coisa sobre ele, né? Certamente ela não vai lembrar do bálsamo só como uma planta ornamental, até porque antigamente as pessoas não tinham essa planta na sua horta, no seu jardim,
à toa, é porque já sabiam que ele tem poder anti-inflamatório, tem poder anti-ulcerogênico, gastroprotetor. Se caso você nem tem gastrite, né? Se você tem refluxo, tem algum problema, por exemplo, uma gengivite, se você tiver com dor na garganta, se você tiver com uma inflamação na garganta, se você, enfim, tiver aftas, você pode fazer o uso do bálsamo. E o uso do bálsamo também não se limita ao uso interno, ele também pode ser um uso externo. Então, por exemplo, feridas, machucados, ele também pode atuar. Ele tem essa ação cicatrizante, anti-inflamatória e refrescante também sobre a pele, tá bom? E ele pode ser muito útil para uso externo também, inclusive é usado até em queimaduras. Dor de ouvido, ele também é utilizado. Olha só que interessante. Agora eu vou trazer para você aqui não é bem uma revisão, né? No caso aqui é um estudo mesmo, tá? Vou trazer para você um estudo aqui que foi realizado aqui no Brasil mesmo, tá certo? Ele está em inglês, mas eu vou fazer aqui a tradução. Aqui o título dele tá em inglês aqui, olha só. Ó, meu inglês é péssimo, tá bom? Phytochemical, não, eu acho que nem é isso a tradução, né? And Pharmacological Study of Sedum Dendroid Leaf Juice. A questão é o estudo fitoquímico e farmacológico de Sedum Dendroid, né? Que vai ser no caso aqui, ó, Leaf Juice. No caso, fizeram um suco das folhas de bálsamo. Olha só que interessante. E aí nesse estudo a gente vai ver, por exemplo, eles realizaram, né, esse estudo com um suco de bálsamo. Olha só que facilidade, que simplicidade, né? Pegaram as folhas, fizeram um suco de bálsamo e simplesmente fizeram então a administração ali nas cobaias e obtiveram então a efetividade dele, né, de ser anti-inflamatório e tal. Vamos então fazer a tradução, porque aí fica mais fácil, né? Porque se depender então do meu inglês, aí a gente está perdido. Vamos então fazer a tradução, tá bom? Tá aqui. Estudo fitoquímico e farmacológico do suco das folhas de Sedum dendroideum, ou seja, bálsamo, tá certo? Sedum dendroideum é o nome científico do bálsamo. E aí muita gente até fala, né? Ah, mas de onde você tirou isso? Quando a gente fala sobre o poder medicinal de uma planta. Tá aí, ó. Tá vendo? Ó, os nossos avós, bisavós, né? As pessoas mais velhas, mais antigas, elas já falavam sobre a propriedade de determinadas plantas. E isso é muito verídico, né? E tudo isso é muito verdadeiro. Aí o que acontece? A própria literatura que a gente tem também já fala. E a gente tem aqui o que é de mais moderno, digamos assim, para nós, né? Principalmente da fitoterapia, é que tem os estudos científicos, né? E isso daqui não me faz mentir. Eu não estou inventando para você que ele tem essa ação farmacológica. Tá aqui um estudo. Então, veja só. Esses daqui são, né, os cientistas, as pessoas envolvidas no estudo. Aqui está os departamentos, a universidade, de onde foi tirado. Olha só, onde foi realizado o estudo: Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? No Rio de Janeiro. Departamento de Ciências Fisiológicas, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né, aqui, ó, Departamento de Botânica, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né, ambas universidades do Rio de Janeiro estudaram então aí a fitoquímica, a farmacologia de bálsamo, né, Sedum dendroideum. Tá certo, pessoal? Bom, é o seguinte, então vamos lá. Aqui no resumo, fala o seguinte: o suco fresco das folhas de Sedum dendroideum, bálsamo, esse daí é o nome científico dele, né? Sedum dendroideum. Bom, Crassulácea, que é o grupo, né? A família que ele se enquadra, é usado na medicina tradicional brasileira para o tratamento de diversos distúrbios gástricos e inflamatórios. Conforme eu falei, certamente sua avó aí, né, sua mãe mesmo, talvez já até fez o uso do bálsamo. Né? Então, pergunte a alguém mais velho se conhece essa plantinha. E para que é? Certamente ela vai falar que já usou para algum problema gástrico. Né? E aqui já fala, né, que na medicina popular brasileira é usada para isso. Né? Aí fala: a presente investigação foi realizada para avaliar as atividades antinociceptivas
e anti-inflamatória in vivo desse material vegetal. Ou seja, pegaram o material vegetal, as folhas do bálsamo, fizeram um suco das folhas de bálsamo e investigaram, né, a ação antinociceptiva, ou seja, a percepção de dor, ou seja, analgésico, né? Então vai ver se a planta tem essa ação de inibir a dor, né, de tirar essa sensação de dor, e também anti-inflamatório, beleza? Aí fala, a administração oral 0,1 a 1 grama por quilo do suco liofilizado de Sedum dendroideum causou uma redução significativa relacionada à dose da resposta de contorção induzida por ácido acético. Ou seja, eles fizeram uma administração ali, né, nas cobaias com ácido acético, aí isso provocou contorções, dores, e depois eles então fizeram a administração, né, oral, esse ratinho, né, esse camundongo, enfim, ali a cobaia então tomou, bebeu ali, fez o uso, né, administrou então o suco liofilizado de bálsamo e verificou que após fazer o uso do suco de bálsamo realmente foi diminuindo as contorções, as dores provocadas pelo ácido acético. Aí fala, inibiu a formação, aqui fala também, olha só, bom, aí fala que Sedum dendroideum causou uma redução significativa relacionada à dose de resposta de contorção induzida por ácido acético e inibiu a formação de edema de ouvido induzido pelo óleo de cróton. O óleo de cróton é o óleo de uma planta também, né, de uma outra planta, no caso aqui a planta é cróton, tá certo? Então eles fizeram então o uso desse óleo de cróton aí para provocar esse edema, né, esse inchaço, essa dor, enfim. Outra coisa que fala, aí ó, fala em camundongos, ou seja, o bichinho, né, que usaram aqui para fazer os estudos, tá certo? Bom, aí fala então, na nocicepção induzida por formalina em camundongos, inibiu apenas a segunda fase da nocicepção, cerca de 46%. Aqui fez uma inibição de 66%, tá bom? E aqui para cima foi um pouco mais, aqui ó, olha só, foi mais expressivo, 66% de inibição. Aqui já foi 46%. Mas de todo jeito tem sim um efeito analgésico, né? Não é uma coisa para dizer assim, nossa, tira dor demais, mas para quem está ali com uma dor no estômago, né, quem tem gastrite, é lógico que faz sim um efeito bem grande. Se você faz a administração da planta da forma que tem que ser, certamente vai obter a resposta. E eu vou falar para você aqui uma planta que vai ser sensacional se você associar. Aí fala, a investigação fitoquímica revelou 4 glicosídeos de camferol, conhecidos aqui, descritos pela primeira vez para cada espécie, para essa espécie. Esses flavonoides provavelmente explicam os efeitos antinociceptivos e anti-inflamatórios do suco fresco de Sedum dendroideum. Aqui então confirma que a planta tem sim efeito antinociceptivo, ou seja, diminui a percepção de dor, que seria, por exemplo, a planta tem um efeito analgésico, né? Tem ali um efeito de tirar a dor, e também tem ação anti-inflamatória, e provavelmente seja relacionado aí então a esses compostos, né, fitoquímicos da planta, tá certo? Bom, agora eu quero falar então para você o seguinte, se você, né, tem gastrite e tal, claro que a gente já vai falar assim, por exemplo, mudança alimentar, estresse, cigarro, bebida, o álcool, tudo isso tem que ser retirado, né? Isso daí você já sabe. Qualquer alimento que afete a mucosa gástrica, o excesso de cafeína, né, o excesso de café, bebidas, por mais que a pessoa fale, porque é ácido, né, refrigerante, tudo isso é muito maléfico, não só por questão ali de realmente já mudar um pouco do pH, mas outros fatores mais, tá bom? Tudo que vem de tipo origem industrializado, multiprocessado, é muito maléfico para a saúde como um todo, mas para quem tem gastrite é um verdadeiro veneno, tá? Vai ser muito danoso. O estresse, ele por si só, ele já é bastante danoso, né, para a vida de qualquer um. Mas para quem tem gastrite, na mesma hora que fica estressado, nervoso, já começa a sentir dores, verdadeiras contorções. Isso porque também começa a aumentar a produção ali de suco gástrico, né? Então começa a ter a mais produção de enzima. E caso a pessoa tenha ali um processo já mais
avançado, então isso é muito perigoso, porque, enfim, tem a formação de úlceras, né? Bom, então, o que você pode fazer? Você pega essas folhas de bálsamo, você vai comer em torno de 9 folhas durante o dia, tá? 9, 12 folhas no máximo. Você pega aí 3 a 4 folhinhas de manhã, 3 a 4 folhinhas à tarde, 3 a 4 folhinhas, né, para você fazer o consumo à noite. Se você quiser fazer um extrato de bálsamo, por exemplo, fazer alguma forma do tipo, pode também, mas nada, né, eu não indico nada que venha ali com uma mistura de álcool, nada, né? Então, faça o suco das folhas de bálsamo, simples assim, tá certo? Então, você pode pegar, fazer um suco de couve, tá? Inclusive colocar, sei lá, trançagem, que também é anti-inflamatório e você pode fazer, apesar que trançagem é amargo, mas vale a pena um certo esforço e ter resultado e logo se ver livre, né, do problema. Então dá para você colocar trançagem, se você comer trançagem também e folhas de bálsamo. Se você, por exemplo, fazer um suco de couve com folhas de bálsamo, dá certo também. Você pode inclusive pôr nesse suco da couve, do bálsamo e um pouquinho também, uns pedacinhos de batata doce crua, que ela também tem efeito ali de ajudar nessa parte, ela também vai ser cicatrizante, também anti-inflamatória. É incrível, né? Parece brincadeira, mas é verdade. Atua muito. Batata doce, couve e bálsamo tem o efeito. Agora, se você tem Helicobacter pylori, por exemplo, você vai fazer o uso da guaçatonga. A guaçatonga é excelente e ela é antibacteriana e ela elimina a Helicobacter pylori. Você pode estar fazendo a administração de um chá de guaçatonga em associação com as folhas de bálsamo. Você ainda pode fazer o uso, por exemplo, da colônia Alpinia zerumbete, essa planta é chamada de diversos outros nomes, né? Colônia, pacová, gengibre concha. Ela é uma planta calmante, né? Então, ela é muito boa, tá? É muito interessante mesmo. E você pode estar fazendo uso da colônia, né? Para dar aquela acalmada, tranquilizada. E você ainda fazer o uso do bálsamo, né, como um cicatrizante anti-inflamatório para acabar realmente aí, né, tirar então esses problemas gástricos, né? No caso a gastrite, vai ser excelente o bálsamo para a gastrite, tá certo? Então você pode estar fazendo uso, né, desse suco de couve com a batata doce e também com o bálsamo. Você pode fazendo uso junto com trançagem. Você pode, por exemplo, fazer o uso então aí, né, que eu falei a respeito sobre a guaçatonga. E a quantidade de guaçatonga, por exemplo, é uma colher de sopa, né, da planta para cada xícara de água. E as folhas de bálsamo vai ser 3 a 4 toda vez que você for utilizar, tá certo? Se caso você ainda tiver, por exemplo, o açafrão da terra, a cúrcuma longa, ela também tem ação antibacteriana, né? Ela inclusive é um verdadeiro antibiótico natural. E você pode, por exemplo, fazer o uso, né, da cúrcuma longa e bálsamo, por exemplo, está eliminando aí, tratando a úlcera, combatendo a gastrite e ainda combatendo Helicobacter pylori, tá bom? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.